Estou ao vivo. Oi, gente linda. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Tempinho que a gente não vem aqui dar um depoimento, né? Trazer um cliente, um amigo, esse pessoal que já constelou conosco. O Mário hoje, né? Que a página dele é Mazer Sarodri. O nome dele é Mário, ele vai contar um pouquinho das experiências que ele teve com a constelação conosco, participou de encontros. Lá eu estava buscando, antes da pandemia, lá no Instituto, mas a gente vai falar junto sobre isso. E qual foi o efeito que fez para ele, né? E como eu disse para ele, isso é bastante enriquecedor para as pessoas que muitas vezes não sabem, né, o que é a constelação ou confunde, né, com uma outra prática, enfim, ou confunde com psicoterapia que não é, né, que confunde com religião que não é, né, que confunde com milagre que não é, e algumas outras coisas aí que nós também não conhecemos. Então é bom sempre alguém falar sobre isso, que vivenciou, que se beneficiou, né, e vem, né, continua se beneficiando. Então, por isso que a gente está por aqui para mais uma live depoimento, tá bom? Pra gente levar aí pras pessoas, a hora que você tiver o seu tempo, aí no carro, ou em casa, fazendo alguma coisa que você possa estar nos ouvindo. Eu agradeço o seu tempo, o seu momento aí para nos ouvir, tanto a mim, né, quanto ao Mário, tá bom? Ele já tá pedindo solicitação aqui, bora lá. Boa noite. Boa noite. Prontinho. Bem, eu só preciso ajustar algumas coisas aqui, que eu não. Eu também. Tá meio alto aqui, tá bastante, foi no ouvido. Deixa eu ver que fica melhor assim, não. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem baixo. Tô ouvindo baixo. Baixo, deixa eu aumentar um pouco. Mas eu tava ouvindo normal antes de entrar. Hum. E Agora, agora? agora tá baixo. Seu volume tá bom aí? O meu volume tá quase no máximo. É o meu também. Deixa eu... pode ir falando que eu vou ajustando aqui. Quem entrou? Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo minha voz? Tá ouvindo bem a voz do Mário? Tem um Serginho ali, ver se ele tá ouvindo a gente bem. Fala alguma coisa, né? Boa noite. Tô te ouvindo bem. É, agora deu uma melhorada aqui. Hum. Vamos lá, né? Começar com meus agradecimentos. Eu que agradeço. Você ter aceito, né? Bater um papo aqui comigo, contar um pouco, que eu vou te acompanhando aí nas redes sociais, e eu vejo o quanto que você evoluiu, o quanto que você vai crescendo, vai fazendo formação, vai fazendo curso. Eu falei, nossa, vamos bater um papo, então, um pouquinho, vamos conversar um pouco para saber, né, do que está fazendo, que é muito bom, né, quando a gente vê a pessoa que vai evoluindo e mesmo à distância, né, você continua aqui em Campinas, Eu tô em Hortolândia agora. tá? Mesmo assim, a gente à distância, a gente está sempre se cumprimentando, sempre curtindo os trabalhos, você sempre me parabenizando no meu aniversário, estava vendo aqui sempre, a gente está em contato. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Eu estava buscando aqui as datas, mais ou menos, foi antes da pandemia, Sim, foi faz um tempinho, de né? 2015, 2018, 2019, quando eu fiz a primeira turma no Instituto Reiki Tradicional lá na Rua Atibaia. Ah, então foi.
faz uns 6 anos já, né? Aí, Já. Que era o Paulistão, né? Que agora é o Sabanhago ali na Orozimo Maia, e era bem atrás ali. Você fez a primeira turma que eu fiz lá, você participou dos encontros. sim, Aí depois ela mudou. Nessa transição, você foi lá para o Taquaral, perto da Lagoa, para a gente terminar o grupo. sim, era ali perto da Avenida Brasil, ali, né? Isso, isso, era ali perto da Avenida Brasil que a gente começou. Aí depois a gente mudou. Eu falei, nossa, 2019, 18, 2018, 2019, quando a gente vai ver data, né? Antes da pandemia. Quando nós nos conhecemos, você já frequentava o Instituto Reiki, né? Querido, um beijo, Helga. Se você vê em algum momento, uma querida. A gente fez uma Ó, parceria lá durante um tempo. um grande abraço para a mestra. Ensinou tudo que eu sei sobre o Reiki. Então, você frequentava lá na época que eu cheguei lá, né? Sim, então, eu fiz acho que eu tinha feito o nível 1, né? E daí ela passou as informações de que ia ter essa atividade que eu ainda não conhecia, né? Uhum. Eu não sabia nada sobre constelação familiar. Achava estranho o nome também, constelação, o que que era, alguma coisa com estrela. Ficava pensando o que seria, né? Que bacana você falar isso, importante. Uhum. Daí a gente formou um grupo com 10 pessoas, né? Que era fazer o revezamento, né? Cada semana era um durante 10 semanas, né? Isso. E daí Todo mundo ia constelando. São os encontros sistêmicos. e daí tem quem quisesse aparecer ali de vez em quando que era fora desse grupo podia acompanhar também, né? Para ajudar. Achei, achei muito interessante e comecei a aprender e conhecer, né? Sobre a constelação familiar, né? O que era essa coisa que era um mistério para mim ainda, mas eu me propus a ir, né, para saber, né, conhecer o que seria, né, e em que poderia me ajudar, né, porque eu ouvia sempre as pessoas falando que ajudava bastante, todo mundo que acho que 99% das pessoas que frequentavam sempre diziam que tinha alguma coisa muito boa, né, que era uma coisa muito boa, então eu quis conhecer, acabei conhecendo lá, né? Você precisa saber o que, assim, o que eu senti no primeiro contato. O que você acha? É isso. Então, você está contando por experiência. É isso Sim, mesmo. Você foi conhecer e o que que você, o que que te revelou, né? Foi bom você ter ido, mesmo foi. você não sabendo o que é, ou achando que eram as estrelas, você viu que não eram as estrelas, né? É, Aliás, as estrelas é a nossa família, somos nós, né? sim, é como se nós fôssemos cada um uma estrelinha da nossa família, né? Isso mesmo. E daí o primeiro impacto, assim, quando eu vi porque quem chega é a primeira vez, estranha tudo, né? Fala, levanta uma pessoa, levanta outra, uma vai representar uma atividade, um vai representar outro parente, outro vai representar a própria pessoa que está querendo constelar. E daí, no começo, assim, no primeiro impacto, é meio estranho, assim, né? Dá uma estranheza, né? O que será que vai acontecer? Aí quando a gente começa a participar, né, a interagir, né? Interagir ali no, No no campo campo, né? sistêmico, né? Campo sistêmico, é, é uma sensação diferente, muito gostosa, uma sensação. Não dá para explicar. Eu acho que é só participando que para entender, né? Que Para sentir, né? sensação. Para sentir. Para sentir, exatamente. Né? Que são as percepções do corpo, né?
as sensações que a gente traz, a informação ali do campo daquela pessoa, porque é fenomenológico, né? O que acontece ali naquele momento, você não conhece a pessoa, não sabe a história da pessoa, por isso que nem família pode assistir, mas não pode, né, estar representando a própria pessoa, por isso mesmo, porque tem vínculo. Então, as pessoas que estão ali não conhecem a história, não conhecem a pessoa, e faz uma entrega ali emocional para trazer as informações, né? Então, é um campo fenomenológico, não dá, a gente até tenta explicar, né? Mas as nossas emoções, né? Percepção do corpo e as emoções. E enquanto não entra não começa a fazer parte ali do sistema, não dá para entender. Não dá. Fica aquela dúvida, o que será que está acontecendo? Na hora que entra ali, daí que começa a entender, né? E acontecer, sentir as sensações, né? Porque dependendo do que a gente está representando, do parente que está representando, ou do tema que vai ser constelado, é uma coisa assim que não dá para explicar, né? São sensações assim que É só. incrível, é incrível, é incrível. É incrível. Eu acho que deveria ser mais estudado assim cientificamente, né? Para entender que fenômenos que acontecem lá. Porque quem é constelador, né? Você é consteladora, sempre fala, não tem nada de paranormal, não tem nada assim, mas a hora que a gente está ali sentindo, a gente até duvida, será que não tem mesmo? Será que não tem nada de paranormal? É o nosso corpo morfogenético, né? Frontal, que traz essas informações. O que o Bert trouxe, bastante claro, é que são as ordens do amor, né? Que ele percebeu isso estando numa tribo Zulu, né? Ficou muito tempo nessa tribo. E ele começou a ver a harmonia. Ele falou, como que são tão harmoniosos? Não tem briga, não tem desavença, não tem. Então ele foi percebendo que existia a hierarquia, né? E que aquela hierarquia trazia uma informação muito positiva e harmoniosa para o campo daqueles indígenas, né? Daquela família, daquele povo ali, daquela etnia. E ele falou, mas como funciona, né? Os que vieram antes. Os que vieram antes, a gente tem o respeito, a gente tem a honra, a gente tem a reverência, né? O equilíbrio do dar e receber, dos relacionamentos, dos casais, das amizades, né? E o pertencimento, que todo mundo pertence, né? Todo mundo faz parte, mesmo aquele que errou, mesmo aquele que não conseguiu alcançar alguma coisa, que fez algo, ele é trazido ali na roda, ele é olhado, ele é incluído, para que ele possa tomar força e não repetir aquilo que ele. Eu estou dando um exemplo assim, bem simples, né? Então, não adianta excluir aquele que faz parte do campo sistêmico. Ele vai trazer essa informação depois, que nós somos todos ligados, né, nesse sistema familiar. E isso não para porque morreu, né? Porque os meus tataravós do tataravós veio passando a vida adiante, chegou até mim. E essa linha não tem como cortar, né? Não tem como. Isso é vida, né? Não tem como. Biologia, né? A gente herda as emoções dos nossos antepassados, né? A gente herda não só cabelo, olho, né? Traços de personalidade, mas a gente herda as emoções do que aconteceu lá no nosso antepassado. Você falando assim dos tataravós, eu lembrei, alguém perguntou, fez, não sei se foi um teste matemático para mim, porque daí perguntou, sabe quantos que vieram antes de você, né, para você estar aqui, né, daí para você, só para você estar aqui, quantos avós, né, daí eu falei dois não, é dois do pai, dois da mãe, né, daí, e para eles, né, mais dois de cada um, mais quatro de cada um, né, e assim vai, né, quantos ancestrais até chegar, né, onde nós chegamos, né, Pois é. para É isso. nascermos, né, para eu nascer, para você nascer. Só que para isso vem emoções junto, né? Eles passaram muitos desafios, né? Eles pisaram, o Rossandro que fala isso, eles pisaram em muita lama para a gente hoje estar pisando em asfalto, né? Eles carregaram muita água do rio para hoje a gente ligar a torneira e ter a água ali no chuveiro, a água ali na pia, né? Mesmo que tem tanta gente que não tem isso com tanta facilidade.
né? Mas a gente dando uma metáfora, a gente, por exemplo, né? A gente fala sobre E isso. muitas vezes a gente traz esse piso inconsciente de algum ancestral, alguma coisa assim, sem saber, né? E vai, na hora que vai constelar, a gente acaba, né, descobrindo e resolvendo tudo aquilo lá, devolvendo para quem é de direito, né? Cada um carregando o seu peso, a sua mochilinha, a sua carga, né? Isso aí. Cada um com as suas emoções, né? Conta para mim um pouco, é, qual foi o benefício para você, né? Você ter conectado com a constelação, ter feito essa caminhada dos encontros, ter aprendido um pouco mais, expandido, né? Ter feito grupo ali junto com aquelas pessoas, né? Que vai criando um vínculo semana em semana. Foi benéfico para você? Foi. Como que foi para as suas relações, tanto de família quanto relacionamento afetivo, relacionamento profissional, relacionamento com dinheiro? Faz um apanhado para nós. Então, depois que eu me recuperei, né, daquilo, o que será isso, né, o que vai acontecer, que eu entendi como é que estava funcionando, daí chegou a minha vez de ser constelado, né? Eu tinha o tema, alguns chamam de problema, alguns cada um, né? Questão, conflito, né? E, Emaranhado. e eu acho que o meu problema, eu acho que era de saúde, né? Se eu não me engano, foi 6 anos atrás. Mas realmente ajudou, né? Porque os médicos provavelmente não estavam conseguindo só com remédio resolver, né? Daí a constelação ajudou, né? Na, a, a melhorar, né? A dar um andamento melhor para a recuperação, né? Para você ter uma saúde mais saudável. Daí você disse que viu, né? Que eu posto bastante coisa, eu posto. E eu acho muito interessante. Eu pesquisei algumas coisas também depois, né, sobre constelação, que eu queria entender o que estava acontecendo, né? Porque E você aquela. continuou, né? Você continuou a estudar depois dessa vivência, depois de melhorar da saúde, de sentir o que era você isso, deu continuidade. Conta para nós. Sim, uma coisinha ou outra sempre pesquisando sobre constelação, né? E por fora outros certificados que você falou, né, que eu gosto de postar, porque é como que chama? O prazer de estar vivo e de aprender, né? De conhecer. A constelação acho que deu. Eu já tinha isso, né? Mas a constelação me deu um impulso maior, né? Me deu uma força, Potencializou. potencializou, exato. A palavra que eu não estava achando é essa. Potencializou para que eu para que eu buscasse cada vez mais conhecimentos, né? E postar, né? Porque as pessoas pensam assim, de repente tem pessoas aí que com 20, 19, 18 anos já acham que não tem mais, não estão mais com tempo para estudar, né? Eu já com 52, eu continuo estudando, aprendendo e tenho certeza que tem muita coisa para aprender, né? Sobre tudo. Então, o mundo é muita coisa que tem para aprender sobre todos os assuntos, né? Então, o conhecimento ele não tem fim, é infinito, né? Isso mesmo. Então, eu gosto de postar mesmo para mostrar que eu tô, né? Tô vivo, né? Tô vivo, tô aprendendo cada Incentivar, vez. incentivar. Incentivar Isso quem, é um incentivo quem para as acha pessoas. que já não dá tempo mais, né? Porque tem muitas pessoas com metade da idade aí, da minha idade, que acham que já não dá tempo de fazer mais nada, né? E tem muito Ou que chão tem pra mais, frente. ou até que tem a sua idade, que tem a minha idade. É incentivo para todos, conhecimento, buscar desenvolvimento nas áreas. Isso é muito bom. E é bacana você ter essa energia, porque essa energia também vem do nosso sistema. Essa energia, como você falou, também vem do nosso antepassado. Porque às vezes a gente está no marasmo, a gente está, às vezes, patinando, né? Ou a gente acha também, tem pessoas que acham assim, não, não preciso fazer mais nada, mas não é que nem a pessoa que quer fazer isso, ela não está conseguindo sair
né, daquela energia ali mesmo de estar estagnado, de estar estagnado. E como você falou, ó, também esse movimento da energia da constelação que libera a gente para muita coisa, que às vezes tem uma Exato. fidelidade para quem não estudou, às vezes a gente carrega uma fidelidade, né, dos nossos pais, avós, que não teve tanta possibilidade de estudo, a maioria realmente não teve, e às vezes a gente carrega uma fidelidade por amor. Não vou desenvolver, não vou fazer, não vou. E quando a gente libera isso, a gente tem muitas bênçãos deles, né? Duas palavras que você falou, que é estagnação, né? E dá um movimento, né? Daí vem na minha mente assim como se fosse um lago com água há muito tempo parada, assim, tipo um, um pântano, assim, né? Daí vem alguma coisa e mexe, assim, parece que dá vida nova pela aquela água. Dá para criar peixe, dá para fazer um monte de coisa, né? Tira a sujeira, né? Então, acho que a constelação é um pouco disso. Ela faz esse movimento, né? Que faz aquela água parada que estava até trazendo sofrimento, né? Para a pessoa, né? Dá aquele movimento e faz com que as coisas comecem a funcionar, a andar, né? Do jeito que deveria, né? Faz do jeito que deveria. É, traz uma transformação, né? A gente ressignifica, e a ressignificar transforma, e o transformar movimento, traz novas possibilidades, que eu sempre falo que são infinitas. Esse exemplo da água, eu falo com uma pessoa constela, o que vai acontecer? Eu falei, então, você jogou a pedrinha numa água parada, né? E ela vai, as ondinhas vão, e, e aí depois que vai, conforme como a gente for agindo a partir daquele momento depois da constelação, porque vão reverberar debaixo dessa água algumas coisas, e aí as coisas vão se potencializando. Né? Isso, exatamente. Essa reverberação, eu tenho certeza que acontece e esse jogar da pedrinha na água, quando que você falou, ela forma aquelas ondinhas, né? E dependendo do Isso, tamanho do lago, assim, elas demoram, são muito mais ondas para chegar até as bordas, né? Assim, e essa legal. reverberação é o que acontece, assim. É como se cada ondinha fosse 1 ano, 2 anos, 3 anos. E continua reverberando aquela constelação que fez 6 anos atrás, ainda continua reverberando e ajudando na movimentação, né, pelo tempo que é necessário, né, para continuar funcionando. E é isso, é o tempo de cada um, né? E quanto Sim, mais você alimentar, quanto mais você se lembrar, né, desse lago e do que aconteceu, né? Não é ficar no passado, não. É só se lembrar e agradecer. Né? A gente lembra e agradece. Eu tenho que sempre movimentar essa água porque ela vai me trazer novas possibilidades, novos ares. Né? sim. Eu sou O que grato mais que muito você... pela constelação familiar, que é tudo que eu aprendi, né, que eu não sabia, né, sobre essa influência, né, de ancestrais na nossa vida. Às vezes a gente tem assim, né, que nós somos influência dos nossos pais, que foram influenciados pelos pais deles, e assim, até sabe-se lá quando que foi, né, esse início de tudo. E Daí nós mesmo temos que a gente não conheça, né? repetindo, Mesmo que né? a gente não, mesmo que a gente não conheça os avós, os avós, tataravós, mesmo que a gente não tenha tido convívio, o que os nossos pais aprenderam com eles é o que nossos pais passam para nós. Parece que vem junto no nosso DNA, né? Isso. Nossa biologia. É isso, né? É isso. O que mais que você... Eu vi que agora, essa semana, você fez um curso, uma formação lá de constelação. E o que mais em outros? Você fez em outras áreas algumas outras coisas também? Assim, eu estudei, não, eu continuo estudando, né? Porque a psicanálise, eu sou psicanalista, né? A psicanálise da mesma forma que eu entendo que a constelação também constelação familiar é algo que tem que estudar muito ainda, né? Para entender tudo o que acontece, né? Eu acho que até você deve, de vez em quando aprende alguma coisa, porque você que já tem bastante experiência, né? Aprende alguma coisa.
psicanálise é a mesma coisa, a gente é um estudo infinito, né? Porque o inconsciente das pessoas, cada um tem o seu e é muito vasto, né? Isso aí para conhecer, falar, me formei, agora eu sei tudo. Não é assim que funciona. Né? Então, fiz psicanálise, fiz administração, tenho pós em logística, em tecnologia da informação, tem algumas pós-graduações também. Uhum. E espero continuar, se não for fazendo mais pós, fazendo alguns outros cursos livres, né, que venham a agregar cada vez mais para a minha vida, estudar, aprender mais sobre a constelação familiar. Uhum. Eu E fiz, você eu falou que conheceu outros profissionais também. Qual foi a última vez que você constelou? Agora, assim, esse ano passado, você constelou novamente? Seja lá como foi, com boneco, com algum foi, se eu não me profissional. engano, foi esse ano. Eu estou em dúvida se foi ano passado, mas eu acho que foi esse ano. Eu tô Passa depois, rápido. depois eu pergunto, o ano voa assim, mas eu acho que foi nesse ano. Né? Passa tão rápido. E foi com um amigo meu, que é constelador também. Ele está fazendo doutorado em. O doutorado dele é constelação familiar. Então ele está fazendo. E daí eu quis conhecer o método dele, né? Ele não falou nada sobre o doutorado, que eu acho que tem que, até ser aprovado, tem que guardar algum segredo, né? Não, Uhum. não quis perguntar os detalhes do doutorado. Sim. Mas eu conheci o método dele é com boneco. Ele faz com pessoas, né? Ele O fez, grupo ele e faz fez com individual com boneco. Também faço com pedras. Uhum. ele faz com pessoas assim e faz com bonecos para pessoas, porque tem pessoas que mesmo sentem certa timidez às vezes, né? Quando está num grupo assim grande assim de pessoas, né? Uhum. Daí, mas é um início, né? Porque eu acho que Isso. quando a gente está mais perto de pessoas, sente mais, parece que a energia, parece que a gente sente assim, com força, assim, né? É? É. Então eu Pessoas. acho interessante. E é bom conhecer vários métodos, né? Uhum. Eu aprendi um que é constelação com boneco na água, né? Não. Esse meu amigo que me constelou foi com boneco numa Ah, tábua, assim. isso. Tem as suas representatividades aqui. Tem, é por isso que eu falei, o conhecimento é infinito, né? Isso. Exatamente. E a É. constelação familiar também, Tanto eu que acho que quando você fez a turma, eu não lembro que turma que era, a nona, décima turma, que foi em 2019, mais ou menos, nós estamos na turma 26, né? As inscrições para o ano que vem, em 2026, vai ser a turma 26. nossa, Turma de encontro sistêmico é a 26ª turma da turma ano que vem, que agora são com 8 pessoas, 9 encontros, né? Né? Quando você fez o grupo comigo, lá em 2019, eu ainda não tinha a segunda formação, eu tinha a primeira só, né? Que foi no IPEC, lá em 2010, foi nos 2 anos. E aí, em 2022, eu fiz a formação no Instituto ILA, Luciano Alves. Ele é de São Paulo, ele é baiano, tem Instituto de São Paulo, mas formou uma turma aqui no Alma Sagrada, ali em Souza, a gente se encontrava uma vez por ano, né, de sexta a domingo. Aí já tinha a constelação na água. Quando eu fiz em 2010, ainda não tinha. Não tinha online, não tinha bonecos, ainda não tinha muito individual. Era uma coisa bem começando mesmo, que nem o Bert citava ainda sobre isso lá em 2010, e quando eu terminei em 2012 eu ainda não citava. Mas agora, em 2022, ainda com a pandemia, isso cresceu muito, de fazer online, de fazer com boneco, ou com âncoras. E aí eu fiz o módulo, tanto teórico quanto prático, né, nessa segunda formação, de constelação na água. Assim. É algo, é muito lindo isso, né? É muito.
a delicadeza é que você tem que estar num lugar que não pode estar ventando, tem que estar muito fechado, não pode ter, né, ondulação ali na mesa, tem que ter de preferência no chão, a gente tem tudo no chão, levamos nossas vasilhas, nossas tábuas, tudo no chão, porque tem que ser um lugar bem plano, para não ter interferência, né? E nem deixar o cliente em dúvida também. Porque se dá um vento, né? Mesmo que seja o sistema, mas ali naquele momento está tudo muito, então no chão, tudo fechado. É uma experiência. O que os bonecos fazem na água é incrível, né, Mário? É muito incrível. O sistema é apaixonante. Eu sou suspeita há 19 anos e apaixonante. Eu falo, quando eu deixar de me emocionar, aí eu tenho que me aposentar a respeito disso. Né? O campo sistêmico é emocionante, profundamente. Ele traz as informações de uma maneira tão fiel, numa delicadeza, numa sutileza, assim, que é muito lindo. É muito lindo. Sim, eu estudo sobre esses fenômenos que acontecem, acho que eles precisam avançar, tanto é que esse meu amigo está fazendo um doutorado, né, sobre constelação familiar. Já está, então a universidades estão aceitando isso aí para, né, como algo, como um objeto de estudo muito forte, né? Imagina um doutorado sobre isso aí, não é algo. Por causa dos resultados, né? Ela trouxe muitos resultados positivos no começo nas famílias, né? Seja na doença, né? Ah, ela cura? Não, não. Pode até vir a acontecer, mas isso é uma outra história. Mas ela pode mostrar um caminho que vai te tirar daquele profundo sofrimento, né? Porque a doença tem uma história, a doença está contando uma história. Então, a maneira como a sistêmica trata a doença também é numa delicadeza, num respeito, assim, numa profundidade muito linda. Foi isso que eu senti bastante na hora, porque eu acho que as pessoas que procuram outras formas, assim, como o boneco, assim, que é só a pessoa e o constelador, elas sentem um pouco de insegurança, às vezes, de estar expondo, né? Mas, na verdade, não expõe. Muitas pessoas acham que vão expor, mas não vai expor. Tem muita gente, mas ninguém sabe o que é está sendo constelado. Só o constelador e a pessoa que está constelando que sabe. Então, não é uma exposição, assim, não vai expor os problemas da pessoa. Não é terapia em grupo, né? Não, o pessoal fala que é grupo, não é terapia em grupo. e Não é aquela tradicional, muito enriquecedora, vale muito a pena. Nós não estamos criticando nem falando que é uma ou outra, mas nós estamos dizendo que uma constelação sistêmica num grupo e com pessoas não é uma terapia em grupo que cada um vai ficar falando, opinando, a pessoa contando história. Aliás, quanto menos contar, quanto menos souber, mais enriquecedor fica a informação. isso. É isso que eu senti bastante segurança, né? Depois que eu fiz com você, né? Falei, olha só, então não é alguma coisa assim que vai expor, mas e resolve mesmo sem ninguém saber o que está acontecendo ali, né? O único que precisa saber é quem está constelando. E ele que vai realmente reverberar aquilo dentro dele e o que ele vai fazer com aquilo que foi mostrado. É isso. Eu falo sempre com muito respeito, né? Porque a pessoa está trazendo uma história, a pessoa está trazendo uma dor, a pessoa está num conflito. Né? Ninguém vai procurar uma filosofia, um auxílio, né? Uma contribuição na vida emocional, na parte emocional, se não está numa dor, né? Se não está num sofrimento. Então, a postura de quem está ali conduzindo é de muito, tem que ser do máximo respeito, né? E realmente preservar, né, aquele cliente que está ali. Ninguém precisa saber de nada. Inclusive, até para as pessoas não interferirem, porque às vezes emocionalmente a gente quer até interferir, a gente está sabendo da história, ali a gente já quer ajudar, já quer dar palpite, né? Porque a gente é tudo psicólogo, né? Porque todo mundo quer ser psicólogo, né? Eu tenho a solução, dar palpite, mas não era assim, não. Então, quanto mais silêncio a gente faz, melhor e mais alto o sistema fala com a gente. É interessante que quem está ali ajudando não sabe, mas sente, né? Não sabe o que está acontecendo, mas sente
as coisas, né, que precisa sentir. Isso que chama atenção, que é muito interessante, que falam, não tem nada de paranormal, mas o que é, né? É uma coisa que precisa, né? A pessoa precisa aprofundar mais nisso, estudar mais. E quem não, e quem só vê de fora tem que participar, né? Porque algumas pessoas vão só para ver, né? Ver como é, ficam às vezes com receio, né? E daí, às vezes, como não participou, não vai sentir nada, né? A hora que entrar, falar, eu quero ajudar, né? A hora que ela falar, eu quero ajudar essa pessoa aí, eu vou entrar no campo dela, vou participar, né? E daí Vou me ela vai, doar, né? ela A vai, gente se doa no serviço da vida. oi? É uma doação a serviço da vida. A gente está ali, né? A serviço da vida. E a gente sempre sai beneficiado. Sempre, com Quem certeza. participa, os representantes, também leva uma pontinha de benefício, né? E cai uma ficha para a gente também. Sempre, sempre. Para a gente olhar, né, para a nossa família, para o nosso antepassado. Para a gente olhar para o nosso conflito de uma outra forma, de um outro lugar, né? Para ver se a gente tiver um outro ângulo de uma possível solução. E parece que a Eu energia fico apaixonada, né? daquela, parece que a energia daquelas famílias que a gente ajudou, que a gente foi, foi lá participar, parece que ajudam continuam ajudando a gente também. Não é só aquele que está sendo constelado, parece que vem a energia, vem junto com a gente, né? Nós somos apaixonados, né, pela consciência. E o Sim. pessoal vai perceber e vai perceber, né? A gente fala com propriedade. E a gente fala dos benefícios, né? Como você falou que agora está nas universidades, que eu ia falar que eu me perdi, dos benefícios nos presídios. Não sei se você busca pesquisas, se você já viu que tem, né? Vários presídios de Fortaleza, Espírito Santo, né? Principalmente lá para o Nordeste, que eles estão fazendo trabalhos de constelação com semiaberto, né? Com aberto, tá muito bonito isso, já está há bastante tempo. E na vara da família, né? O doutor Fernando Storch, que é o juiz, Isso que eu ia também. falar. Eu vi que alguns juízes usam, juízes da área da família mesmo, que usam a constelação para resolver problemas. É isso No aí. tribunal, na resolução de conflito. Eu sigo. O Sami teve aqui em 2015, né? No Instituto de uns amigos meus. Na época, a gente estava em 12 pessoas. Ele teve aqui há 3 anos atrás, eu marquei bobeira, tinha 560 pessoas na OAB. Isso foi 2015 para agora, entendeu? Eu marquei bobeira para inscrição, porque teve uma inscrição um tempo para quem não era advogado, a maioria era para advogado, e eu perdi o tempo de inscrição no curso. Lá na OAB, aqui na cidade do Céu. Eu fui, tinha 15 pessoas em 2015. Agora na OAB tinha 160. Eu fiz um seminário com ele, em maio, no Instituto, né? Ele tem uma faculdade, né, que forma sistêmico, direito sistêmico. Então, gente, tá, tá no Brasil. Tá no Brasil. Quem quer realmente ter uma compreensão, buscar a comprovação, entrar no Instituto Brasileiro de Constelação lá no Instagram, procurar o site, vai ter embasamento. Eles estão fazendo muito estudo, muita pesquisa sobre a constelação familiar e com os benefícios, os resultados. O SAMI tem 85% de resolução de conflito. Ele, como juiz lá em Itabuna, é sensacional. É muito lindo. E se a pessoa quer ter um pouquinho de compreensão para não confundir que é religião, ou que a constelação está fazendo isso, aquilo que as pessoas falam que eu nunca vi. Eu falei, eu nunca vi fazer isso numa constelação. Eu não sei aonde que as pessoas viram certas coisas que eu leio, né? Mas é só acompanhar realmente quem faz estudo, quem realmente está na pesquisa e realmente quem está na prática aí nesses últimos 20 anos. Aí vai seguir a pessoa que sabe o que está dizendo. Né? É muito sério, muito sério. Com certeza, você já está em tese de doutorado já. Os juízes estão usando, né? Não é uma coisa que é não é qualquer coisa, assim, né? É uma coisa muito importante que resolve problemas, né? Senão não Resolve faria. tudo. É isso aí. Então, hoje, para a gente não se esticar muito, o pessoal assistir a gente, né? A gente está falando bacana aqui, né? Que horas são? Nem sei. Nem vi.
Agora é 9, 12. Nossa, 9h11, tá aqui, 21h11. Olha aí, já 40 minutos que nós estamos falando. Passa muito rápido, né? Passa rápido. Às vezes a pessoa fala, eu tenho umas pessoas que eu gostaria que viesse aqui falar e tudo, né? Você fala, mas eu tenho vergonha, mas eu não sei o que falar. Ai, mas eu falei, gente, a gente começa a bater um papo aqui gostoso, verdadeiro, do nosso Sim, coração, já passa conversando. 40 minutos. Eu olhei o meu relógio aqui em cima, porque eu do. Enquanto a gente está conversando aqui, do celular desligou aqui para mim, não sei. Uhum. Daí eu não estava nem vendo a hora passar, agora que você falou que já foi 40 minutos. Agora que eu esqueci de olhar aqui. Então, você está bem. Está bem, saúde. Graças a Deus, graças a você também, né? Por, em parte também, né? Claro. E eu agradeço também por você ser uma das pioneiras a mostrarem para mim, né? Para mim a constelação familiar, né? Do que se trata, né? Mostrar com todo respeito, com todo carinho, dedicação que você, né, coloca em todas. Eu participei de no mínimo 10, né, com você, né? E, então, em todas as pessoas que foram consteladas foram com muito respeito, muita dedicação, muito carinho. Então, eu agradeço. Em meu nome e em nome de quem estava lá e não está aqui agora, né? Porque por algum motivo, né? Perdeu o contato e já agradeço porque com certeza todos estão agradecendo, né? Se quem tivesse a oportunidade estaria aqui agradecendo agora também. Eu tenho contato com a maioria. Tenho contato. Você lembra que a gente fez a constelação de uma gestante? Como? Uma gestante. Eu pedi para vocês um dia para vocês, se eu podia fazer a constelação de uma gestante em um dos nossos encontros, porque ela ia ganhar nenê dali 15 dias. Sim. A filha dela fez 6 anos na semana passada. Olha, que legal. Nossa, parabéns. 6 aninhos a filhinha dela fez. Ela veio constelar, depois de 15 dias, a neném nasceu. Eu pedi autorização, coloquei na nossa turma até a foto do bebê. Eu falei, olha, gente, aqui o bebê, que a gente fez a constelação, estava na barriga da mãe, que ela estava num processo, enfim, não vem ao caso. Mas toda vez que eu vejo a neném, eu tenho amizade com toda a família, com a mãe, com o vô, com as outras irmãs, as irmãs constelaram. E ela mora em Paulínia. E essa semana, aquela neném que a gente fez a constelação da mãe dela, estava dentro da barriguinha da mãe, e vocês tiveram a generosidade de ceder um dia do nosso encontro. Eu falei, gente, a gente pode fazer? Pode, vamos fazer sim. E aí depois a neném veio, assim. É muito lindo. Imagina, isso é muito. Quando você fala agora que eu lembrei que na turma de vocês teve essa moça que precisava constelar antes do bebê nascer. Muito bonito, hein? E agora está provavelmente com bastante saúde e deve estar vivendo a vida, iniciando, né? Com 6 anos, está iniciando a vida com muita alegria, né? Com tudo. E a transformação na vida da família toda, da mãe dele, está lindo, lindo, lindo. Na nossa também, né? Faz o bem, que o bem faz bem para você também. Com certeza, com certeza. Vou agradecer muito, muito, muito minha gratidão pelo seu tempo, pelas suas palavras, pelo seu carinho Igualmente, gratidão também. e reverenciar aqui toda a sua história, seus pais, avós, avós, todos que vieram antes, de toda a força e alegria que há em você, toda a saúde física, mental, espiritual. Muita gratidão mesmo por tudo e por tanto. Você ter aceito o meu convite. Muita gratidão. Bom, beijo grande. Beijão, tudo de bom. Para você também. Tchau.